quero saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o vosso amigo, pastor Daniel Fontinelli, e estou passando para mais um vídeo de edificação, para que adentremos na presença do Senhor com conhecimento, com a alma pura, limpa e com vontade de aprender acerca da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema também importante e que é do nosso cotidiano, porque muita gente pergunta sobre esse assunto. A questão do livre-arbítrio. Mas antes quero lhe pedir, como sempre, deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, tá bom? Vamos deixar a descrição aí do vídeo no link aí. E se você desejar adquirir o nosso livro, o Dicionário Bíblico Etimológico Fontinelli, você pode acessar pelo site da UpBooks, que é www.upbooks.com.br. Lá você vai ter acessibilidade para comprar no cartão em 3 vezes sem juros, tá bom? Eu quero falar hoje sobre o livre-arbítrio do homem. Para isso, eu quero ler um texto que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, que diz assim, versículos 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Bom, aplicando esse texto, eu quero falar sobre o livre-arbítrio. Aqui nós estamos observando que existia uma condição para o homem. Deus mostrou para ele, disse o que ele tinha direito, mas disse: de toda árvore do jardim você pode comer, mas desta árvore aqui, que se encontra no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer desta árvore, porque se dela comeres, certamente morrerá. Que árvore é essa? É a árvore do conhecimento. E o que significa esta árvore? A raiz original desta palavra no hebraico, que aqui é no hebraico, árvore do conhecimento, ou no conhecimento, é Ezer Kenegdo, que quer dizer proteção. Ou seja, se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria proteção total. Mas na verdade o pecado não consistia numa árvore ou num fruto, mas consistia na obediência do homem. O homem deveria obedecer à palavra de Deus. Agora, essa questão do livre-arbítrio, ela é uma questão muito debatida, muito discutida, e muita gente até discorda, não acreditam que o homem tenha um livre-arbítrio. Ora, amados, o livre-arbítrio é nada mais do que a possibilidade de você decidir, de você escolher, sobre nenhuma influência interna ou externa. Você decide por si só. Isso é livre-arbítrio, é a capacidade que Deus nos deu, que os anjos tinham, mas Deus tirou dos anjos após a queda de Lúcifer. Mas ele deu para Adão e, consequentemente, passou para nós também. Ele disse: você pode comer do fruto de qualquer árvore do jardim, mas o fruto da árvore que se encontra no meio do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, desta árvore não comerás, porque se dela comeres, certamente morrerás. Então ali era uma limitação, ali era uma condição para o homem, que o homem tinha o livre-arbítrio para decidir se comia ou não daquele fruto. Então Deus deu para o homem Adão esta capacidade de escolher, fazer ou não fazer, comer ou não comer do fruto. Esta possibilidade de escolha, ela se estendeu também para as gerações posteriores. Ela começou em Adão e ela se estendeu para as gerações posteriores como uma condição para o homem ser justificado por Deus. Até porque Deus não escolhe uma pessoa para condenação e uma pessoa para ser salva no ventre da mãe. Existem exceções. Quando ele escolheu Jeremias no ventre da mãe, ele disse: ainda quando tu eras informe, eu te conheci, te consagrei no ventre da tua mãe e às nações te dei por profeta. Às nações eu te dei por profeta. Deus não escolheu Jeremias para ser salvo.
Deus não escolheu Judas Iscariotes para ser condenado ao fogo do inferno. Não. Quem condenou Judas foram as consequências dos seus pecados, os seus erros sem arrependimento. E a salvação de Jeremias consistia na obediência. Deus o escolheu para uma missão, mas também tinha o livre-arbítrio de decidir servir a Deus ou não servir a Deus. Porque se Deus escolhesse alguns para a salvação e outros para a condenação, ele seria injusto. Ele não seria um Deus verdadeiro. Então, a Bíblia diz no capítulo 28 de Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu vos ensino, então tu serás abençoado, tanto tu como a tua casa. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, bendito é o animal do teu campo, bendito é o teu cesto, a tua amassadeira. Ou seja, tudo que você fizer e tudo que você tiver será abençoado se você der ouvidos à voz do Senhor e obedecer a palavra de Deus. No mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, só que a partir do versículo 15 até o 20, ele diz: porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não guardares os seus mandamentos, todas estas maldições virão sobre ti. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, o fruto do teu ventre. Aí é tudo o contrário. Ou seja, aquilo que poderia ser bendito, aquilo que poderia ser bênção na minha vida, se eu não obedecer a palavra de Deus, será maldição na minha vida. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho. O que tu tens feito aos santos, servindo aos santos e ainda servindo, fazendo a obra de Deus, Deus não é injusto para se esquecer. É bom observarmos uma coisa muito interessante, que Agostinho, que escreveu a patrística, na patrística de Agostinho, eu tenho a patrística completa, e a patrística de Agostinho, ele escreveu uma frase muito bonita, que eu gosto muito. Ele disse que antes da queda, o homem era capaz de não pecar, e depois da queda, o homem é incapaz de não pecar. Então veja bem, o que Agostinho disse foi: antes da queda, o homem era capaz de não pecar. Ou seja, ele podia não pecar. Ele podia ter escolhido não pecar. Mas depois da queda, ele é incapaz de não pecar. Por isso que Paulo escreveu e disse que o pecado de Adão se estendeu para todos nós. E todos nós nos tornamos pecadores. O que Davi escreveu nos Salmos, parece-me que 51, versículo 5, quando Davi disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui formado. Ele não está dizendo que a sua mãe estava em pecado. Ele está mostrando aí a condição pecadora do homem interior. Que o homem é pecador por natureza. Que o homem peca por natureza adâmica. Então Davi está trazendo para o seu tempo que o homem é pecador. Quando ele diz: a minha mãe me concebeu em iniquidade, em pecado eu fui formado. Ele está dizendo que o homem é pecador desde a sua infância, desde a sua juventude. Ele é pecador. Antes mesmo de nascer, ele já é pecador. Olha o que diz aqui a Bíblia, no capítulo 48 de Jeremias, no versículo 8, quando Deus usa o profeta Isaías para repreender Israel. Isaías capítulo 48, versículo 8. Ele diz assim: nem tu ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o seu ventre. Está falando para Israel. Desde o nascimento de Jacó, que se tornou Israel, que ele já vinha tentando enganar o irmão no nascimento e depois do nascimento. Por isso que ele é chamado de enganador. A tradução para o nome Jacó é enganador, suplantador. Então, aqui Deus está nos mostrando a condição do homem no quesito de livre-arbítrio.
O homem tem o livre-arbítrio. No capítulo 59 de Isaías, versículos 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades trazem separação entre vós e o vosso Deus. Somos nós que decidimos. Eu decido servir a Deus ou não servir a Deus. Você decide servir a Deus ou não servir a Deus. A decisão é sua, única e exclusivamente sua esta decisão. O homem não pode decidir por outro. É você que decide se você quer servir a Deus ou não. Livre-arbítrio não é a capacidade de você escolher a cor da camisa que vai vestir, não é a capacidade que você tem de escolher o que vai comer ou o que não vai comer. O livre-arbítrio é a capacidade de você decidir sobre tudo, sobre a sua vida, sobre você servir a Deus ou não servir a Deus. Você decide. É esta capacidade que você tem dada por Deus, sem nenhum impedimento, sem intervenção de ninguém, interna ou externa. Não há nenhuma condição para isso. Então, o homem, ele não é pecador porque peca. O homem não se torna um pecador só porque ele pecou. O homem peca porque ele é pecador. Fulano pecou, é um pecador. Não, pecador todos nós somos. Mas você tem um livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Raabe, por exemplo, era uma prostituta em Jericó. Mas ela escolheu, ela decidiu esconder os espias de Israel que foram enviados por Josué. Ela decidiu então acolher aqueles homens. Por quê? Porque ela creu em Deus, ela creu em sua palavra. E ela decidiu, ela tinha um livre-arbítrio para dizer: também não quero servir esse Deus, vou dedurar, eu vou denunciar os espias de Israel. Eles seriam mortos, certamente. Mas Jericó seria destruída, porque já estava nas mãos de Deus a destruição de Jericó. Mas Raabe, ela tomou a decisão de esconder os espias, arriscando a sua vida, porque ela tinha um livre-arbítrio. Ela se casou posteriormente com Salmão, que gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Então Raabe se tornou a tataravó de Davi. Ela entrou na genealogia dos reis de Israel. Então, meus amados irmãos, nós temos um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de assistir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas. E você tem um livre-arbítrio para não assistir e não compartilhar com ninguém. Mas dê o seu joinha e compartilhe nosso vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.